vai começar a ser gravada. Vou dar uma recapitulada no que foi falado. Vamos lá, compartilhar novamente a apresentação. Voltando. Fluidos. Então, em propriedade que escoa ou flui facilmente. Os líquidos e gases, então, a gente classifica como esses. No princípio dos estudos dos fluidos, temos a densidade, que é a massa pelo volume. A pressão também, a grandeza física da força aplicada em uma determinada área, então força pela área. Barômetro, a gente encontrar a relação entre 1 atm e Pascal, ou Newton por metro quadrado. Aqui a gente estava comentando sobre essa pressão atmosférica, a gente comprovando que 1 atm é 10 a quinta Pascal. Todos estão vendo aí o slide, né? Só para confirmar. Sim. Beleza. Então, seguindo. Então, a gente já encontrou a área, porque é força pela área. A gente está encontrando o volume, porque a gente não tem essa força, e a força é massa vezes a área. E a gente vê lá pela fórmula da densidade, que a massa também é a densidade vezes o volume. Então, a gente encontra o volume, que nada mais é do que essa área multiplicada pela altura. A área, tinha comentado aqui, tem um errinho de digitação, essa aqui é uma figura recortada do nosso portal, então por isso eu não corrigi. Você tem um errinho de digitação aqui, que é 10 a menos 4. E vezes 0,76 metros, que é os 76 centímetros lá da coluna. Dá, então, 8,6 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Então, aí sim a gente calcula essa força, que é a massa vezes a gravidade, que eu tinha falado, a gravidade, porque está na vertical, então na vertical, qual que é a força, qual que é a aceleração aplicada? A gravidade. A massa que a gente falou, que é a densidade vezes o volume, vezes essa gravidade. A densidade do mercúrio, a gente tem o conhecimento, que é 13.580 quilos por metro cúbico, tá? Então, esse aqui é um dado conhecido. E o volume que a gente encontrou, vezes 9,8, que é a gravidade, e a gente tem uma força, então, de aproximadamente 11,45 newtons. Então, se a gente já tem a força e tem a área, é só dividir a força pela área. Força pela área, 11,45 por 1,13, 10 a menos 4, que dá os 10 a quinta. Como assim? Se a gente pegar aqui esse 1,13 e transformar em 11, andar com uma vírgulazinha para cá, 11,3, aqui tem que ir para 5, menos 5. Então, 11 por 11 é aproximadamente 1. 10 a menos 5 sobe 10 a quinta Pascal. Então, a gente tem que 1 atm equivale a 10 a quinta Pascal. Então, é justamente a definição da unidade 1 atm, que representa a pressão atmosférica e é responsável por equilibrar a coluna de mercúrio no tubo. Tá? Voltando aqui no desenho do barômetro. Então, eu tenho aqui nesse desenho do barômetro aqui, então eu tenho essa pressão atmosférica, esse verdinho aqui simbolizando a pressão atmosférica. Então, ela está segurando essa coluna aqui de mercúrio a 76 centímetros. Certo? Então, essa pressão equivale à pressão do mercúrio aqui de 76 centímetros. Dúvidas? Tá tranquilo? Boa? Então, vamos seguir. Tá aí um exemplo. Temos o mercúrio. Como eu falei, o mercúrio é líquido. O mercúrio parece aqueles
aqueles ferrinhos de solda derretido, né? Então, ele é desse jeito aqui, o mercúrio, em líquido mesmo. Então, a gente pegar e ele tem um escoamento com muita facilidade, embora seja pesado, né? Mas ele tem um escoamento com facilidade. Então, aqui reforçando o que eu falei, é o único metal conhecido que se encontra na natureza no estado líquido à temperatura ambiente. Você possui um pequeno recipiente cilíndrico preenchido de mercúrio, você mediu o diâmetro e a altura do recipiente com a régua, obtendo respectivamente 4 centímetros e 6, 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Levando o recipiente a uma balança, encontrou-se a massa de 1023,8 gramas. Calcule a densidade do mercúrio nas unidades do Sistema Internacional. Vamos lá? 3 minutinhos para vocês fazerem, tá? Vamos lá, vamos trabalhar, pessoal. Vamos acordar, vamos acordar. Tem gente aí com sono. Vamos lá, calcular a densidade do mercúrio nessas proporções aí. Lembrando, densidade é massa dividido pelo volume. Então tá facinho, facinho. Alguém encontrou aí a densidade? Eu achei 170. Alguém encontrou algum outro valor? Meu Deus, 170,5. Vocês estão de comunhada aí, né? Vocês estão fazendo junto? Achou o mesmo valor? É só pegar a massa e dividir por 6? Foi isso que eu fiz. Não, dividir pelo volume. Qual que é o volume? O resultado é 42,6 ou só o meu que deu isso? Não sei. Se só... Fala. O meu deu Quanto deu o seu? 42,6 também. Aí, vocês dois estão de quarentena, não. Vocês dois estão juntos aí. É o mesmo valor. Vocês dois e as duas lá. Ó. Vocês têm que ficar de quarentena. Vocês estão fazendo juntinho. Certeza, Thales, tô no Pará. Como é que eu tô de quarentena com esse meu? Não sei nem quem falou. Vamos lá fazer. Vocês
Não conseguiram acertar. Só, primeiro que esse exercício aí, ele já tá... A gente já tem a resposta em mãos. Ele não quer a densidade do mercúrio? Qual que é a densidade do mercúrio? A gente já falou aqui que é padrão. Toda densidade é básica. É uma massa específica do fluido. Quem lembra aí do valor? CRI, CRI. 13.580. Esse é o valor da densidade do mercúrio, tá? Então, é 13.580. Isso na unidade do Sistema Internacional que ele pediu. Então, se a gente tem que pegar força, aliás, desculpa, densidade é massas pelo volume, então a massa a gente já tem, 1023,8. Certo? Qual que é o volume? A área vezes a altura. Qual que é a área? πr ao quadrado. A gente tem o diâmetro. Então, raio é metade. Ao quadrado, vezes π, vezes a altura, que é 6. Então, a gente calcula esse volume e pega essa massa e divide pelo volume calculado. Vamos calcular no volume. E o raio, 2 ao quadrado, e a altura, que é 6. E eu chego a 75,4 centímetros cúbicos. E aí eu vou para a densidade. Eu já tenho a massa que é 1023,8 por 75,4. E aí eu chego a 13,58 gramas por centímetro cúbico. Uai, Thales, mas você não falou que era 13.580? Olha aqui, 13,58, só faltou um zero. Só que aqui está aqui em gramas por centímetro cúbico. E correto, ele pediu no Sistema Internacional, então é quilo por metro cúbico. Como a gente faz essa transformação? Grama para quilo. Grama para quilo. Quilo é 10 a terceira. Se eu coloco 10 a terceira, eu tenho que tirar 10 a terceira. Entenderam aqui? 10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai dar 1. Então, eu não modifiquei o resultado. Quilo é 10 a terceira vezes 10 a menos 3. Isso tudo aqui vai dar 1. O K com o 10 a menos 3. Então, 3,58 vezes 1 aqui na somatória. Mas apareceu o meu K, então já transformei em quilo. E o centímetro é o contrário, eu tenho que tirar o C. Quanto que equivale o C? O C de centímetro não é 10 a menos 2? Para transformar em metro? Então, 10 a menos 2. Só que centímetro está elevado à terceira. Então, é 10 a menos 2 elevado a 6. Elevado a 6, né? 10 a menos 2 vezes 3 do terceiro aqui. Então, vai ficar 10 a menos 6. E aí, o meu Czinho virou esse valor. E aí, é só eu calcular. 10 a menos 6 sobe 10 a sexta. 10 a sexta com 10 a menos 3 fica 10 a terceira. E aí, fica 13.580 quilogramas por metro cúbico. Entendido? Tranquilo e calma? Tranquilo, agora eu entendi. Então, beleza. Ó, sempre calculando o volume. Eu tenho que calcular o volume e dividir. Ah, eu achei difícil fazer essa transformação no final aqui. Ah, é muita potência e não sei o que, é letrinha e bababá, bababá. Se eu achei difícil, eu transformo aqui no início, que é mais simples, né? Eu pego 2 centímetros, transformando em metro, vai ficar 0,02 ao quadrado. 6 centímetros em metro, 0,06. E aí eu faço o cálculo, já vai dar em metro cúbico. E aqui também eu transformo em quilo. Vai ficar 1,0238. Faço essa divisão e aí eu teria já o resultado em quilo por metro. Beleza?
Então vamos para frente, que atrás vem gente. Pessoal, sei que todo mundo está em casa, tem uma piscina no fundo de casa aí, de boa. Então calcula aí, qual que é a pressão no fundo da piscina aí? No caso, essa piscininha básica aí de 25 metros por 12 por 1,5 metros. Agora eu quero a pressão. O que que é pressão? Força pela área. Então, vamos lá. Qual que é a pressão que a água exerce no fundo dessa piscina? Calculando. E aí, qual a pressão encontramos? Nada, pessoal. Não encontraram?
Pessoal, conseguiram fazer? Essa eu não sei não, professor. Não. A gente tem que calcular a força pela área. A área tá fácil aí, né? Beleza. Como é que eu encontro a força? Força é massa vezes aceleração. Ok? A aceleração a gente tem. Não tem? Aí não é a gravidade, a aceleração. Correto? E qual que é a massa? A massa é a densidade vezes o volume. A gente tem um volume aí? Tem também. E qual que é a densidade da água? É 1:1 que eu falei, então é 1000. É 1000 quilogramas por metro cúbico. Então a densidade da água é 1000. Então é só eu calcular. Então densidade vezes volume vezes aceleração dividido pela área. Primeiro eu calculo o volume aqui, lado vezes altura, 25 vezes 2 vezes 1,5, calculei o volume. 450 metros cúbicos. Área, lado vezes lado, 25 vezes 12, 300 metros quadrados. Então aqui o que eu tinha falado. Pressão é força sobre área. Força é massa vezes aceleração. Força massa é peso específico, densidade, vezes o volume, vezes a gravidade sobre a área. Então, resumidamente, temos aqui densidade vezes o volume, vezes a gravidade, que é a força, dividido pela área. Então, qual que é a densidade da água que eu falei? 1000. A densidade da água é 1000, é padrão. Toda a densidade, pessoal, não muda, tá? Do fluido em si, ela não muda. Se eu tenho a densidade do mercúrio, a densidade é uma propriedade do mercúrio, do fluido, então ela não muda. Qual que é a densidade da água? Sempre vai ser 1000. É uma massa específica, tá? Do fluido. Então, 1000. Volume, 450 que a gente calculou. Vezes o 10, que é a gravidade que eu adotei. Dividido por 300 a área. Fazendo esse cálculozinho aqui, a gente chega a 15.000 Pascal. Tranquilo? A gente só tem que entender, transformar, ver da onde que a gente consegue essa força aqui, ó. Essa aqui que é o X da questão. E a gente acaba utilizando muito essa formulazinha, tá? E aí, o outro detalhe é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho o peso, a pressão sobre alguma coisa ao fundo, eu posso resumir isso aqui. Se a gente entender dentro do volume, a gente não tem a área? Tem, não tem? Aqui, ó, se a gente pegar o volume aqui, ó, lado 1, lado 2, H. Ou a área, lado 1, lado 2. Então, sempre dentro do volume a gente tem a área. Então, se eu vou pegar dividindo volume pela área, eu corto os lados aqui, ó. Eu corto a área. Vai sobrar só o H. Então, transcrevendo aqui, ó, volume, lado 1, lado 2 vezes H. Área, lado 1, lado 2. Está dividindo? Elimino L1 pelo L2. E vou resumir a fórmula em densidade vezes altura vezes a gravidade. Densidade da água, 1000. Altura, 1,5. Gravidade, 10. Os mesmos 15.000 Pascal. Sempre posso usar dessa forma? Sempre. Porque é volume pela área. Qualquer fluido que seja, é volume pela área. Então, eu vou cortar a área dentro do volume e sobra só a altura. Então, se eu tenho a pressão de um fluido ao fundo de algum recipiente, então é só eu colocar pela altura dele, tá? Recipiente uniforme, tá? Falando de recipiente uniforme. Se for um recipiente com diferença de graduação, né, de inclinação, aí a gente acaba entrando em integrais da vida. Mas, em base, é isso aqui. Dúvida?
Thales, ali na área, não seria no caso base vezes altura dividido por 2 por a piscina ser um retângulo? Base vezes altura dividido por 2 é triângulo. É a área de um triângulo. É mesmo, disfarça. Acontece, é porque estamos chegando às 9 horas, fuso horário do Pará e tal. Ok, pessoal? Vamos lá, mais um para vocês acordarem de verdade aí. Isso aí a gente já praticamente viu como é que se faz. Né? Aqui é o mesmo sisteminha daquele do portal. É o primeiro que eu mostrei. Prove que uma coluna de 760 milímetros de mercúrio em um tubo de raio de 5 milímetros exerce sobre a extremidade inferior a mesma pressão que uma atmosfera, ou seja, 1 atm ou 10 a quinta Pascal. Considere a densidade do mercúrio, tá aí, ó, 13,58 gramas por centímetro cúbico e gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, como é que eu vou comprovar que 1 atm é 10 a quinta Pascal? É basicamente essa a pergunta.
E aí, vamos lá comprovar? Então, se é comprovar, eu tenho que encontrar a pressão, tá? Força pela área. E a força, então, aqui a gente não tem, a gente só tem a gravidade, não tem a massa. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Então, a gente tem o volume, a gente tem a altura e o raio. Então, a gente encontra o volume. E a densidade a gente tem ali. Então, volume vezes a densidade vezes a gravidade dividido pela área. Com a área, né? Então, π, raio, 5 milímetros, 10 a menos 3 ao quadrado. Vai dar aproximadamente 7,85, 10 a menos 5. Volume, essa área que a gente encontrou vezes os 76, 760 milímetros, em metro 0,76, dá 5,97 vezes 10 a menos 5. E aí a gente calcula a força. Força é a massa, a densidade, né? Eu já peguei essa densidade e transformei em metros também. Transformei tudo em metro, metro. E essa densidade aqui também em metro. Quilograma por metro cúbico, 13.580. Vezes o volume que a gente encontrou, vezes a gravidade. Dá aproximadamente 7,94 newtons. E aí eu pego essa força e divido pela área. 7,94 por 7,85 vezes 10 a menos 5. Então, 7,94 por 7,85 dá aproximadamente 1. Sobre o 10 a menos 5, vai ficar 10 a quinta Pascal, que isso é igual a 1 ATI. Ah, Sim? por que a área é πr ao quadrado, sendo que é um tubo? Oi? A área πr ao quadrado, você está calculando do tubo ou da base? Ué, a área do tubo ou da base é a mesma. O tubo é circular, então a área é o fundo dele, ou um corte dele. É um círculo dele. Quando eu calculo o volume, aí eu calculo o tubo inteiro, mas quando eu falo área, é como se eu estivesse cortando o tubo em qualquer lugar e eu tenho aquela área do círculo dele, né? É a área da base dele, sempre. Quando eu pego o tubo por completo, aí eu tenho já volume, eu não tenho só área. Aí, por ser de forma circular, o volume é calculado por área vezes altura. Vai ser sempre assim. Isso. Sempre assim. Todo todo objeto, todo recipiente, para a gente calcular o volume dele, é a área da base vezes a altura. Entendi. Obrigada. Aí tem recipientes que exigem uma dedução melhor, né? Um cálculo diferente. Por exemplo, uma pirâmide, um cone, algumas coisas que não são uniformes, aí a gente tem algumas fórmulas um pouquinho diferentes. Mas quando a gente tem um retângulo, um cubo, um cilindro, para a gente calcular o volume, é sempre base vezes altura. Entendi. Obrigada. Nada. Professor, Sim. na força, sempre vai calcular a massa vezes o volume e a gravidade? Desculpa, eu não entendi o início da pergunta. Em força aqui, sempre vai calcular a massa vezes o volume vezes a gravidade? Força, é massa vezes aceleração, Uhum. tá? Aceleração, gravidade também é a mesma coisa. Massa vezes a gravidade. Se eu não tenho a massa, aí eu posso pegar densidade vezes volume. Isso aqui é igual a massa.
a massa é igual a densidade vezes volume. Lá atrás, lá que a gente pegou a fórmula lá, vou pôr aqui rapidinho. Aqui, ó. Densidade é massa dividido pelo volume. Se a gente isolar a massa, esse volume passa para lá multiplicando. Então, massa é igual a densidade vezes o volume. Então, sempre a massa ela pode ser calculada quando a massa vezes a densidade vezes o volume. Então, massa é igual a densidade vezes o volume. Então, equivale sim. Sua pergunta, a resposta final, sim. A força também é densidade vezes volume vezes a gravidade. Entendi. Obrigado. Mais alguém? Tranquilo? Vamos lá, então. Mais um aí para a gente ficar expert. Uma tubulação de 3 centímetros de raio termina em uma placa móvel. Então, uma placa no fim desse tubo, que a veda completamente e o outro lado não está em contato com o fluido. Então, o fluido está dentro de um tubinho, tampado no fundo, e ele não está cheio, ele não está transbordando. Tá? O outro lado está abertinho. Encontra-se no vácuo e está ligado a um dinamômetro. Então, o dinamômetro, isso aqui. E aí, esse tubo, então, está ligado de cá, do lado que ele está aberto, e lá no fundo ele está tampado e dentro tem um fluido. O dinamômetro mede uma força de 400 newton. Então, lá no dinamômetro a gente vê 400 newton sobre a placa, inteiramente causada pela pressão do líquido. Tá desprezando o peso do tubo. Então, é só o líquido que está tendo essa força de 400 newtons. Suponha que não há nenhuma força de atrito atuando sobre ela. Qual é o valor da pressão? Fácil, né? Qual que é o valor da pressão na placa? Pressão é força sobre área. Vamos lá, vamos finalizar isso aí. Vocês fazem, eu vou aqui tomar uma aguinha rapidinho. Voltei. Qual a resposta? Eu encontrei 14,15. Qual o valor que você encontrou? 14,15. Será? Fiz a área, né? Que é R ao quadrado. Deu 28,26.
Aí a pressão é força sobre área, né? Eu coloquei. Certo. Ah, não, Hum. mentira. Deixa eu transformar, tá errado. Alguém encontrou aí outro valor? Pessoal, vocês estão dormindo? Que isso aí? Conversa comigo. Deixa eu no vácuo, não. Quase encontrei, eu encontrei 141,34. 141,34? Mas é porque eu não coloquei vezes o 10 a menos 3 e transformei essas coisas aí. Então vocês não estão transformando as unidades de medida. Ah, Oi. se você transformou o raio, por que colocou o 10 a menos 3? Transformei o raio. Por que eu coloquei o 10 a menos 3? É porque é o final da conta. Mas mesmo transformando, seria centímetros cúbicos? Centímetros quadrados? Não, é metro quadrado. Eu transformei, por isso que tá aí aparecendo 10 a menos 3. Eu tenho aí, ó. Vamos lá, devagarzinho. Pi vezes o raio. O raio é 3 centímetros. Transformando ele em metro, fica 0,03. Isso aqui ao quadrado. Calcule isso aqui ao quadrado. Vai dar quanto? 0,3 vezes 0,3. 0,03 vezes 0,03. Vai dar 0,0009. Não é isso? É. Hã? Sim. Multiplica isso por 3,14, que é o pi. Dá 0,00283. Não é isso? Aí agora a gente transforma esse 0,00283 em 2,83. Não vai andar 3 casinhas para o lado esquerdo? Ah, você fez uma notação científica. Isso aqui é só notação científica. Isso aqui não. Aqui o metro quadrado já está em metro quadrado já. Não, agora eu entendi. Entendeu? Então, a unidade é metro quadrado. Isso aqui é o valor. Não tem quilo, metro, centímetro, tem nada aqui. Ok? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esse centímetro aqui em metro, porque eu tenho aqui em newton. Se eu já tenho em newton, então para conversar com ele tem que ser em metro. Não pode ser diferente de metro, não, porque senão vai dar problema. Tá? Não é igual ao outro, que eu tinha lá grama, que eu tinha não sei o quê, e eu poderia escolher e depois transformar. Não, aqui eu tenho que transformar já no início para metro, porque eu já tenho newton. Então, transformei em metro, e aí eu faço a divisão. 400 por 2,83 e esse 10 a terceira sobe. Então, 400 dividido por 2,83 vai dar 141 vezes 10 a terceira. 141 vezes 10 a terceira. Então, a Marcele aí encontrou o valor, só que ela não transformou o centímetro em metro. Foi a Marcele que falou, né, que encontrou 141? Foi. Então, você não tinha transformado centímetro para metro, tinha? Não. Então, aí você encontrou esse mesmo valor aqui de 2,83. Aí você jogou 400 dividido por 2, 183, a gente encontra o 141. Só que a gente tem o 10 a terceira. Aí sobe 10 a menos 3, fica 10 a terceira, e aqui estava 141, eu andei duas casinhas para ficar padrãozinho, para ficar o 10 a quinta. Por quê? 10 a quinta não é um ATM? Então, 10 a quinta é um ATM. Então, mostro isso aqui, eu mudo por ATM. Então, é 1,41 10 a quinta Pascal ou apenas 1,41 ATM. Dúvida? Ficou claro esse finzinho aí? Sim.
Nenhuma dúvida mais? Acredito eu que não. Que bom. Pessoal, então eu vou finalizar a aula agora. Vou parar de gravar aqui agora. E aí a gente vai começar a falar sobre as atividades, tá? Vou cancelar aqui a gravar, já parar a gravação, só um minutinho.